Olá, eu me chamo Gabriele, estou aqui apresentando esse curso elaborado para você que quer conhecer um pouquinho sobre a comunicação não violenta, as aplicabilidades que ela tem, a perspectiva que ela traz sobre a vida e principalmente como que a gente pode tornar os nossos relacionamentos mais empáticos, seja no trabalho, seja na vida pessoal, em todos esses espaços, até porque eles estão amplamente conectados, como nós vamos ver. Pois bem, então, nessa primeira unidade eu vou me apresentar porque eu acho importante falar um pouquinho sobre a proposta desse curso, a proposta do meu trabalho. Então, eu sou psicóloga já há quantos anos? Desde 2013 eu trabalho no IFRS Campus Sertão, Instituto Federal, como psicóloga na área da educação, que é a minha grande paixão. Tenho mestrado na área da educação, tenho especializações na área de mediação de conflitos, justiça restaurativa, terapias integrativas, mindfulness. Também estou fazendo atualmente uma pós-graduação na área de comunicação e saúde. Sou mãe de uma pequena chamada Helena e estou aqui já há alguns anos produzindo conteúdo sobre comunicação não violenta porque é algo que me encanta e que me traz um pouco de realização, assim, por mais que eu sinta que eu tenho muito a aprender com a comunicação não violenta ainda, que eu tenho muito a pesquisar, que eu tenho muito a praticar. É difícil, ela é desafiadora, mas é um compromisso para a vida toda. Então, eu gosto de compartilhar o que eu vou aprendendo com vocês. E algumas dicas iniciais para você aproveitar bem esse curso. Eu sei que é grande a nossa tentação de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente tem um pouco essa ilusão do multitarefa, mas a verdade é que, cognitivamente, a nossa atenção fica muito prejudicada quando a gente vai utilizando uma segunda, uma terceira tela. Então, o que eu gostaria de pedir é que realmente você assista com atenção na medida do possível. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que você estenda aí o prazo, caso você não tenha um prazo para finalizar. A proposta desse curso é que você não tenha, né, que você faça no seu próprio ritmo. Eu sugiro que você anote, que você reflita, que você escreva sobre o que você está aprendendo, sobre o que você concorda, o que você discorda, o que te inquieta, o que te mobiliza. Tente praticar alguns dos exercícios que eu vou propor aqui e também lembre que você pode retornar aos vídeos quantas vezes quiser. E o objetivo aqui é apresentar uma introdução à comunicação não violenta, que eu vou chamar também de CNV, abordando a sua visão de vida, suas potencialidades, seus caminhos, suas direções e até mesmo as suas limitações em alguns pontos. Eu quero trazer uma perspectiva bastante realista do que eu entendo ser a CNV e outros autores também entendem, mas que é um caminho possível, que traz muitos frutos, mas que a gente não vai também tratar como se fosse uma seita aqui em que, fulano falou tal coisa, então isso tem que ser tido como uma verdade absoluta e a gente não pode questionar, dialogar, pensar juntos, enfim. A ideia aqui é que a gente explore um pouquinho, claro que dentro das limitações de um curso de vídeo nesse formato, que possamos entender e integrar a CNV de uma forma que faça sentido nas nossas vidas, de uma forma que faça sentido na nossa cultura, na nossa percepção de sociedade enquanto pessoas que estão também imersas em um certo tempo, em um certo contexto, mas claro, não é porque às vezes pode parecer desafiador também que a gente precisa simplesmente ignorar tudo que a CNV está propondo, porque daí também a gente está fazendo outra coisa. Mas o que eu quero apontar é que não é uma receita fixa. A gente consegue fazer pequenas adaptações, assim como na culinária, né? Eu pego uma receita e vou me basear nela para fazer algumas coisas, mas eu posso também fazer algumas pequenas alterações conforme eu vou sentindo necessidade. Eu vou ali fazendo um pão e vou vendo que a medida que eu coloquei, que estava anotada, não foi bem aquilo que eu acho que eu queria de consistência da massa, eu posso adicionar um pouco mais de farinha, um pouquinho mais de água, mas o fundamental é que também eu não fuja totalmente do que está sendo proposto, porque aí eu não estou fazendo um pão, eu estou fazendo, sei lá, um brigadeiro, né? Então, a ideia é um pouco por aí. A grande parte desse curso foi desenvolvida a partir desse livro Laranja, que é bastante famoso, é um best-seller, ele é bastante acessível, tem uma linguagem muito clara e foi escrito pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo estadunidense que viveu de 1934 a 2015.
Posteriormente, eu vou falar um pouco sobre o contexto de vida do Marshall Rosenberg, como que ele veio a compilar as suas ideias, as suas práticas em mediação de conflitos, em escolas, na prática clínica, enquanto psicólogo também, na facilitação de grupos, como que ele foi desenvolvendo essa perspectiva a partir da sua experiência. E como isso foi fundamental para a comunicação não violenta florescer também com uma riqueza de perspectivas muito interessante e chegar no Brasil também como algo que cada vez mais as pessoas estão querendo aprender sobre, estão querendo entender como podem melhorar sua comunicação, como podem estabelecer laços de uma forma diferente, promover empatia nos seus espaços. Então, se eu fosse recomendar que você comprasse um livro, se você tem essa vontade, essa possibilidade, ou se você pode buscar numa biblioteca, né, fazer uma leitura de um material, eu recomendo que você comece por esse livro laranja. O Marshall Rosenberg tem outras obras também publicadas no Brasil, mas todas o pilar, né, vai se basear nesse primeiro livro. E eu costumo abrir o meu curso falando de 4 motivadores essenciais para a prática da CNV. O primeiro deles é o autoconhecimento. A CNV nos convida a explorar vários aspectos internos daquilo que a gente sente, daquilo que a gente precisa, de quais são os nossos limites, quais são as nossas dores, e isso é muito enriquecedor. É diferente de uma psicoterapia, porque é uma prática mais cotidiana, mas ela pode às vezes ser complementar nesse processo de autoconhecimento que a gente desenvolve nas psicoterapias também. Outro motivador que faz muitas pessoas buscarem a CNV é trabalhar a qualidade das suas relações, seja com os filhos, seja com o marido, com o namorado, com os pais, com colegas de trabalho, com equipes, com pessoas que ocupam um cargo de liderança. Enfim, a CNV ela vai ter um impacto interessante na qualidade das nossas relações, porque nós passamos a olhar para as nossas necessidades, olhar para aquilo que nós precisamos de colaboração dos outros ou como nós podemos colaborar com os outros de uma forma muito mais efetiva, mais clara, mais concisa e não tanto reativa por sentimentos como a vergonha, como a raiva, como o medo. A gente vai aprendendo a navegar de uma forma muito mais harmoniosa nesse processo. E por harmoniosa eu não quero dizer sem conflitos. A gente vai continuar tendo muito conflito e se enfiando em vários conflitos. E a diferença é que na CNV a gente começa a ter um olhar diferente sobre isso também. Só que a mudança está na forma como a gente conduz esses conflitos, a forma como a gente vai enriquecer a nossa vida a partir deles. E por isso também eu já trago o quarto motivador, o terceiro motivador, que é a gestão de conflitos, a mediação, como algumas pessoas falam também. Quando nós temos algo que está posto, uma divergência concreta, e precisamos construir alguma solução a partir dessa divergência, que pode ser bastante incômodo, bastante desafiador, e a CNV vai nos dar justamente elementos para sair simplesmente do bate-boca, para a gente conseguir evoluir e dar passos além do que esse mero movimento de ataque, contra-ataque, defesa, que é tão comum quando nós temos um conflito que não consegue ser desenvolvido a partir do diálogo. A CNV propõe algumas habilidades, algumas perguntas-chave que nos ajudam a olhar para esses conflitos de uma forma diferente. E agora sim, o quarto motivador que eu trago se refere à questão da transformação social. Por que essa motivação também faz parte de um embasamento fundamental da CNV? Nós vamos entender um pouco sobre a história da CNV e ver que ela tem sim essa conexão com a coletividade, com as comunidades, principalmente quem sofre injustiças sociais, quem sofre exclusão, quem sofre apartheid. Então, a CNV tem no seu cerne, sim, esse compromisso com a transformação social, no sentido de cuidar da vida das pessoas, cuidar dos grupos mais vulneráveis, e isso não é uma questão meramente meramente estética, que a gente quer um mundo melhor, não. A CNV, ela quer realmente olhar para situações conflitivas e colaborar de alguma forma com elas, mesmo em conflitos muito intensos, como processos de violência e tudo mais, não que ela vá atuar no sentido de silenciamento. Vamos todo mundo agora falar bonitinho e fingir que tá tudo lindo, maravilhoso, que não existe racismo, não existe discriminação de qualquer forma,
ela tem sim o compromisso de criar caminhos possíveis para tratar de problemas muito complexos que nós temos na nossa sociedade. Claro que sozinha ela não vai conseguir, né? Isso é um esforço coletivo também, que a gente vai ter contribuições das ciências sociais, da psicologia, da política, da ciência política, enfim, várias questões, mas sim, ela não perde esse olhar para o social. Até porque é muito reducionista eu utilizar a CNV de uma forma mecanicista, em que eu olho apenas para o meu benefício pessoal e não olho para o meu entorno, né? Desde o meu micro até o macro social, que são as relações mais ampliadas que nós temos, né? Então, não adianta eu cuidar da forma como eu falo com meus filhos e ser uma reprodutora de pensamentos racistas, pensamentos misóginos, né? Esse tipo de coisa é incompatível quando a gente se propõe a se comunicar de uma forma não violenta, e vamos entender o porquê ao longo desse curso. E por isso, antes de entrar na perspectiva do fazer CNV, nós precisamos olhar para o terreno em que a CNV nasce, as nossas relações e a violência que atravessa a sociedade.